Que a presença do Senhor é real sobre esse lugar. Deixa a mão de canjo e de raça. Ainda em pé, gostaria que você abrisse a Bíblia no quinto livro, Deuteronômio, capítulo 28. Livro de Deuteronômio, capítulo 28. É o quinto livro. Diz assim a palavra de Deus: E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Verso 7. O Senhor entregará ferido diante de ti os teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que as bênçãos estejam contigo nos teus celeiros, e em tudo que puseres as tuas mãos, te abençoará, e na terra que te der o Senhor teu Deus. Verso 11. E o Senhor te dará em abundância de bens no fruto de teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo, e sobre a terra que o Senhor jurou aos teus pais a te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro do céu para a chuva, a terra no seu tempo, e para abençoar todas as obras das tuas mãos. E emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestados. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estará em cima e não debaixo, se hoje obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e para os cumprir. Verso 14. E não te desviará de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, andando após outros deuses para os servires. Pai, eu me coloco agora diante da tua presença. Aquilo que tu me revelaste, Senhor, dentro da tua palavra, aquilo que tu me ensinaste, aquilo que tu mostraste para mim, Senhor, que eu devo fazer para angariar ainda muito mais além daquilo que o Senhor tem me dado. Eu peço a ti que o Senhor venha abrir o entendimento da tua igreja, a compreensão da tua palavra, e fala com cada um nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode estar assentada. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Essa palavra, querido,
fala da prosperidade do seu povo. E quando se fala em prosperidade, as pessoas logo associam a riqueza a bens materiais, muito dinheiro, pensamento perfeitamente normal. Mas ser próspero não é só ter dinheiro em fartura, mas é também ser bem-sucedido em tudo que se faz. É progredir em todos os aspectos das nossas vidas. Há aqueles que pensam que para serem prósperos precisam trabalhar incansavelmente de sol a sol. Outros até acham um caminho, porém por falta de comprometimento não são bem-sucedidos e passam a viver uma vida totalmente frustrada. Outros tentam alcançar a prosperidade por meios ilícitos, injustos. Não estão preocupados com as consequências. Jeremias 17, verso 11 diz assim: como a perdiz que choca os ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas por meios injustos, e na metade da sua vida elas o abandonarão, e no fim ele acabará como tolo. Queridos, não somos nós que temos que correr atrás da bênção, e sim a bênção que tem que correr atrás de nós. É a bênção que tem que perseguir a nós. Ou você atrai a bênção, ou você vai repelir. A prosperidade, querido, é uma promessa, e ela já foi estabelecida e decretada pelo próprio Deus. Deus, Ele trabalha segundo a tua palavra. Guarde bem isso. Deus trabalha segundo a tua palavra. E nada, querido, nas nossas vidas vai acontecer se não estivermos de acordo com a palavra de Deus. O fato é que a promessa, ela já foi decretada. E digo mais, querido, ela veio com um juramento do próprio Deus. Sabe o que é isso? Deuteronômio capítulo 18, verso 18, diz assim: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é que te dá forças para adquirir riquezas. Vamos perguntar ao texto, qual que é o propósito que Deus está falando isso? Se você examinar o texto, você vai ver que o propósito de Deus, para que Ele dá força para os seus filhos para alcançar a riqueza, é para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê, está no texto. Mas se existe a promessa de Deus sobre a minha vida, sobre a tua vida, por que eu não sou próspero? Por que eu não alcancei a prosperidade ainda? Qual é o segredo? Ageu 2:8 diz lá assim: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Ora, se o ouro e a prata é de Deus, essa herança, essa riqueza,
está reservada para alguém. E para quem o Senhor reservou essas riquezas? Para os seus filhos. Se nós somos filhos de Deus e não estamos participando das riquezas do Senhor, alguma coisa está errada. E a palavra vai nos corrigir nessa noite. Ela vai trazer esclarecimento. Aí vem uma pergunta, eu lanço uma pergunta para você hoje. Você confiaria os seus bens a alguém que não tem nenhum compromisso com você? Quantos aqui confiariam os seus bens a alguém que não tem nenhum compromisso com você? Ninguém? Pois é, querido, Deus também não. A falta do comprometimento nos torna estranho à promessa de Deus. E Deus, querido, jamais iria compartilhar as suas riquezas com aqueles que não são comprometidos com a palavra de Deus. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Aí você pode dizer assim: ah, pastor, eu não concordo com isso, porque o ímpio lá fora não tem compromisso com Deus, e eles se enriquecem, eles prosperam. E aí, pastor? Pois é, querido, essa mesma dúvida que você teve, até foi minha pergunta que eu fiz para Deus. Asaf teve a mesma dúvida. Se você olhar lá no Salmo 73, ele diz que quase se desviou dos caminhos do Senhor. Ele chegou a invejar o ímpio quando ficou sabendo disso, que os ímpios estavam prosperando e ele não. Talvez, querido, essa é a mesma pergunta sua nessa noite. Como pode? Eu estou aqui servindo a Deus, já sou antigo nos caminhos do Senhor, não tenho alcançado a prosperidade, não tenho alcançado a bênção do Senhor, e os ímpios lá fora estão prosperando. Talvez você tenha até pensado: não, como eu vou seguir a um Deus desse? Se o ímpio lá fora está prosperando, o ímpio lá fora está alcançando as riquezas, e eu aqui servindo um Deus dono de todas as coisas, e estou aqui travado, não alcanço a prosperidade na minha vida. Interessante que ele dizia que os ímpios tinha mais do que os seus corações desejavam. Olha o que Asaf falava: Senhor, que negócio é esse? Eles estão tendo mais do que eles desejavam, mais do que o seu coração ansiava. Eles tinham muito mais, e eu aqui servindo o Senhor de joelhos diante da tua presença, te adorando, me prostrando diante da tua presença, e nada acontece com a minha vida. Aí Asaf, ele teve uma resposta da parte de Deus. Ele diz assim que quando ele pensava em entender que para ele era doloroso, que ele não entendia o porquê os ímpios estavam prosperando, ele fala no verso 17 do Salmo 73, que ele entendeu, até que ele entrou no santuário de Deus, e diz o texto: aí sim, eu entendi o fim deles. Verso 18:
diz Asaf, que ele entendeu que o caminho que os ímpios estão andando são caminhos escorregadios, e que quando chegasse a sua hora, a sua destruição seria inevitável. Volto a frisar, querido, a falta de comprometimento com a palavra de Deus nos torna estranho à sua promessa. Por que eu não alcanço a prosperidade? Por que eu passo uma vida de privações? Aí o próprio Deus pergunta: aonde está o teu zelo? Aonde está o teu coração? Aonde está o teu cuidado? Aonde está o teu comprometimento? A palavra de Deus em Jeremias, no capítulo 48, verso 10, diz assim: que todo aquele que trata a obra do Senhor com negligência está sobre jugo de maldição. E eu quero dizer uma coisa para você: quem coloca Deus em segundo plano, também ficará em segundo no plano de Deus. Deus jamais iria compartilhar as suas riquezas com aqueles que não são comprometidos com a sua palavra. Aí vem a pergunta: como que nós queremos prosperar se não temos comprometimentos com Deus? Como que nós queremos prosperar se não temos comprometimento com a palavra do Senhor? O texto que nós lemos diz assim: será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado, olha o zelo aí, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. A bênção, querido, ela está condicionada. Se nós não obedecermos a palavra de Deus, nós não vamos alcançar aquilo que Deus tem separado para cada um de nós. Se não houver obediência à sua palavra, também não haverá prosperidade, porque ela está retida nas mãos de Deus. Isso quer dizer que se a riqueza ela está nas mãos do Senhor, Ele usará para quem Ele quer. João 3,27 diz assim: o homem não pode receber nada se não lhe for dado dos céus. Mateus 6,33 diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. 1 Crônicas capítulo 1, verso 29, verso 14. Olha que coisa linda que diz o texto. Davi falando: porque quem sou eu? O rei dizendo isso. Porque quem sou eu? E quem é o meu povo que pudesse dar voluntariamente dessas coisas? Olha o que Davi está falando. Que coisas são essas? Se você olhar no versículo de número 2, você vai ver que Davi está falando de riquezas. Ele está falando do ouro, da prata, dos bens materiais. E ele diz assim: porque tudo isso vem de ti, e das tuas mãos nós te devolvemos.
Se existe a promessa, por que eu não sou próximo? Por que a minha vida ela é travada? Será que a promessa, querido, que está na palavra de Deus é só para os judeus? Será que é só o povo dos judeus que pode prosperar? Será que é os judeus que pode alcançar a riqueza e as prosperidades? Talvez você esteja até perguntando: onde nós entramos nisso? Temos o direito ou não das promessas de Deus? Se temos, querido, como é que nós chegamos então até essa promessa? Agora você vai começar a entender algumas coisinhas. Romanos capítulo 11, verso 17 ao verso 22. A palavra do Senhor, ela diz que nós éramos zambujeiros. O que é zambujeiro, querido? É a palavra que diz que nós éramos zambujeiros. Zambujeiro, para você entender, é uma árvore da mesma família das oliveiras, popularmente conhecida como oliveira da rocha ou oliveira brava, cujos frutos não tinham nenhum valor. Segundo a ciência, querido, toda árvore ruim, o zambujeiro era considerado na época como uma árvore ruim, uma árvore que não, o seu fruto era desconsiderado, era um fruto que não era um aproveitado. Por isso era dado o nome de oliveira brava. E o texto diz em Romanos, o apóstolo diz que nós éramos um zambujeiro, éramos oliveira brava e não tínhamos frutos nessa época. E segundo a ciência diz que toda árvore ruim precisa passar por um processo de transformação. E o processo de transformação, ele vem através de uma enxertia. A enxertia, querido, diz a ciência que ela tem finalidades. A primeira finalidade da enxertia, quando você pega uma árvore boa e enxerta numa árvore ruim, ela converte